Olá cidadão, olá cidadã, sou o advogado Marcos Oliveira e hoje eu venho aqui tratar sobre o assunto da recente MP 936 do Governo Federal, a MP que estabelece o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, trazido aí pelo Governo Federal, dentro desses pacotes emergenciais de contenção dos problemas que advindos do coronavírus, dessa problemática de saúde pública que vem assolando o nosso país e o mundo todo. A MP 936 ela vem regular as questões do trabalho. Anteriormente tivemos a MP 927, onde já trouxe algumas formas para amenizar a questão aí do trabalho no Brasil. Os prejuízos são enormes, o comércio fechado, as pessoas informais com muitos problemas para manter as suas residências, as suas casas, as suas famílias. Então aí a gente já teve a renda mínima aprovada pelo Senado Federal e sancionada pelo Presidente da República, e agora a MP 936. Já tivemos, como eu disse, a MP 927, que ela tratou das questões de teletrabalho, de férias coletivas através de acordo individual. Ela tratou também do não pagamento do FGTS, para você ter um prazo maior para pagar o terço de férias dos seus funcionários. Não foi suficiente naquele momento para resolver todo o problema relacionado ao trabalho. Então esse vídeo hoje ele é um vídeo exemplificativo, explicativo, para que você, cidadão, trabalhador, saiba o que você pode ter de direito, e também para o empregador, que eu não tenho dúvida que é uma das partes também mais interessadas na MP 936. Então a MP 936, como eu disse, ele é um programa emergencial para manter o emprego e a renda dos cidadãos brasileiros, dos empregados, aquelas pessoas que estão com seus empregos formais, aquelas pessoas que trabalham no comércio, aquelas pessoas que trabalham nos supermercados, aquelas pessoas que trabalham na indústria, aquelas pessoas que trabalham prestando serviços. Então é uma MP extremamente importante nesse momento, eu julgo assim, de extremo desafio e de extrema dificuldade para o brasileiro. Então, o que significa a MP? No que é que ela consiste? O que é que ela busca regular nesse momento aqui, para que a gente entenda de forma clara? A MP ela traz basicamente dois pontos cruciais. Ela vai poder que você faça a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, ou seja, o empregador vai poder suspender o contrato de trabalho sem que gere nenhum tipo de vínculo esse período aí, que não gere nenhuma relação jurídica durante esse período de 60 dias. Então tem alguns requisitos que a gente vai entrar daqui a pouco, eu só quero explicar no que consiste essa MP. São basicamente dois pontos: a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, aquelas empresas que estão totalmente fechadas. Um exemplo claro, o comércio. O comércio, através de decretos estaduais, estão, a grande maioria, fechado, totalmente fechado. Então, salvo aqueles essenciais, supermercados, gêneros alimentícios, farmácias, oficinas, coisas que a sociedade não pode viver sem, sob pena de colapsar até a alimentação, até a própria vida. O bem da vida é maior tutelado que a vida. Então, por exemplo, o comércio, ou qualquer tipo de empreendimento, indústria que não está tendo nenhum tipo de trabalho. Então, o empregador agora tem a opção de fazer a suspensão por 60 dias, até 60 dias. Pode ser uma suspensão de 30, pode ser uma suspensão de 60, dos empregados, ou de alguns empregados, daqueles que forem selecionados pelo empregador. E aí, nesses 60 dias, ele não terá nenhum tipo de custo. O custo será arcado pelo governo federal. Então, na suspensão do contrato de trabalho, que é uma das modalidades previstas nessa MP, existe a possibilidade de que no período de até 60 dias o governo arque com os valores remuneratórios das pessoas. E quantos são esses valores? A gente chega já daqui a pouco para exemplificar melhor aqui no vídeo essa questão, porque ele vai ser vinculado ao seguro-desemprego. Ao seguro-desemprego que a pessoa teria direito se fosse demitido naquele período. E também tem as questões das estabilidades, daqui a pouco a gente chega lá.
E também temos a outra opção, a outra característica marcante, que é proporcionalmente a diminuição da carga de trabalho em 25%, 50% ou 70%, e a diminuição proporcional do salário do empregado também em 25%, em 50% e 70%. Por que a MP traz essa previsão? Porque tem empresas que precisam continuar trabalhando, mas não estão trabalhando no mesmo ritmo. Ou então, existem setores que ela tem utilizado e outros setores estão extremamente ociosos. Então, ele vem prever a diminuição proporcional tanto da hora de trabalho dos seus empregados, mas também da sua remuneração. E o trabalhador, como é que fica? Vai para casa só com o valor desse percentual que foi diminuído, ou seja, daquilo que restou do seu salário? Não, o governo previu que tanto ele vai receber a porcentagem proporcional, também de acordo com o seu seguro-desemprego naquele momento. Eu vou dar um exemplo aqui para que a gente possa esclarecer. Eu ganho R$1.000 em uma empresa e essa empresa diminuiu 50% da minha carga horária, da minha jornada de trabalho. Ela só vai me pagar, a empresa, R$500. E os outros 50%? Olha, veja bem, gente, você vai ficar em casa 50% da sua jornada de trabalho. Você não vai trabalhar durante aquele período, ok? Mas os outros 50% você vai receber de acordo com o valor do seguro-desemprego que você receberia se fosse demitido naquela época. Ou seja, o governo vai lhe pagar 50% do seu seguro-desemprego que você receberia naquela época. Sempre vai haver um pouco de prejuízo salarial para o trabalhador. Por quê? Porque o seguro-desemprego ele tem as porcentagens. Quando você passa de R$2.590, por exemplo, é um valor fixo de R$1.813. E geralmente, numa conta simples, não é assim que funciona, o seguro-desemprego ele corresponde a 80% do salário que você ganhar. Ou seja, se o seguro-desemprego corresponde a 80% dos R$1.000 aqui do exemplo que a gente deu, ele vai ser no valor de R$800. 50%, que é a parte que o governo vai entrar, daria obviamente R$400. Então, ao invés de você receber R$1.000, você vai receber R$900 no final do mês, 50% do seu empregador e 50% do valor correspondente ao seguro-desemprego. Então, essa é a conta. Você vai ter uma perda salarial, mas também você vai ter uma jornada de trabalho menor, e o governo vai entrar com a outra parte para que você não perca a capacidade de sustentar a sua família. Os maiores prejuízos aqui estão para quem ganha acima de R$3.115, por assim dizer, para quem ganha acima, na verdade, de R$2.000, porque o teto do seguro-desemprego é R$1.800. Então, se a pessoa ganha R$400, R$4.000, por exemplo, vamos lá, e o empregador, no caso dele, dispensar 50% da carga horária, o empregador só vai pagar R$2.000. E aí, o seu seguro-desemprego, que já está no teto, R$1.813, vai ter um acréscimo de 50%, 900. 900 mais 2, 2.900. Você vai ter um prejuízo de R$1.100 no seu orçamento mensal. Ah, mas eu vou estar em casa. Beleza, mas as contas elas continuam chegando. Mas a MP, eu julgo que ela é extremamente válida nesse sentido, de tentar minimizar, porque o prejuízo é para todo mundo. O empregador está com prejuízo gigante, as contas continuam chegando, os aluguéis, as questões as questões que envolvem toda a sistemática aí de uma empresa, o trabalhador também, o risco de perder o emprego. Então, por isso que o programa é para incentivar. E como é que funciona o programa? Como é que vai se dar esse cadastramento? A empresa interessada vai se comunicar com o governo federal, informar que quer participar do programa. Ela vai dizer quem são seus empregados, ela vai dizer qual é a modalidade que ela está querendo, ela vai dizer se vai ser a diminuição da jornada de trabalho e do salário, ou ela vai dizer se é uma suspensão do contrato de trabalho do seu empregado para daqui a 2 meses ele voltar. Obviamente respeitando tudo o que está previsto nessa MP.
né? E como é que ela vai fazer isso com o seu empregado? Aí é um caso, né, que está tendo muita discussão aí no meio jurídico sobre as questões das relações, né, de trabalho e da sua prejudicialidade com o cidadão, né? A norma constitucional com a chamada acordos individuais de trabalho, com os chamados acordos individuais de trabalho, a precarização da relação de trabalho. Essa é a maior crítica que eu percebi até agora de todos os doutrinadores, de todos os professores que já se debruçaram sobre essa matéria. Então, né, o empregador vai ter que celebrar com o empregado um acordo individual, né, de trabalho. Esse acordo ele tem que informar até 48 horas antes, tem que ser assinado por ambas as partes e comunicado ao governo federal em até 10 dias. Depois desses 10 dias, né, se ele respeitar essa comunicação, o empregado vai receber a parte do governo federal em até 30 dias. Então, esse acordo individual de trabalho, a gente tem que deixar algumas coisas claras. Ele só vai servir para quem ganha até R$ 3.155, 3 salários mínimos. Quando você passa, ou para quem ganha 2 vezes o teto do regime geral de previdência social, vai dar mais de R$ 12.000, é uma exceção, mas existe, e tem a nível superior, aí pode fazer tanto a redução de jornada de trabalho quanto a suspensão do seu contrato através de acordo individual de trabalho. Quem está acima dos 3 salários mínimos e até o dobro do teto do regime geral de previdência social, mais de R$ 12.000, ele só pode estabelecer tudo que está previsto e que está sendo dito aqui através de um acordo coletivo, que demanda mais tempo, que o sindicato tem que se manifestar, que tem os seus prazos para serem estabelecidos, né? Mas é muito mais seguro para o trabalhador no sentido de ter mais proteção, porque a relação de trabalho ela é feita dessa forma. A parte hipossuficiente, né, a parte mais frágil da relação, sem dúvida nenhuma, é o trabalhador. Então, esses são os 2 pontos principais. E outro ponto principal, quem tiver, né, faturamento inferior a 4,8 milhões em 2019, no ano calendário de 2019, vai se aplicar totalmente o que a gente falou aqui. Mas as empresas que tiverem faturamento acima de 4,8 milhões de reais no ano calendário do ano de 2019, não é automático todas as aplicações da norma. Por quê? Porque ela vai ter que arcar, no caso de afastamento, de suspensão do contrato de trabalho, com 30% do valor que seria pago pelo governo, do salário base dos seus funcionários. E aí o governo vai entrar com a outra parte, fazendo todas as contas. Existem já algumas tabelas que tratam desse assunto, mas no caso de empresas maiores, aquela que tem um faturamento maior do que 4,8 milhões, ela tem também o ônus, no caso da suspensão do contrato de trabalho. Então, a empresa, como eu disse, tem que aderir ao programa, não se aplica à administração pública, isso é muito importante, que a gente trate aqui, porque a quem não se aplica? A nenhuma empresa autárquica, fundacional, da administração direta ou indireta, mesmo que tenham seus empregados com CLT. Por exemplo, aqui, a EDSE, a Petrobras, o Banco do Brasil, não se aplica esta lei. Essa lei aqui é só para as relações privadas estritamente, para o empresariado convencional, por assim dizer. Qualquer coisa que seja ligada ao governo, SMP não tem aplicabilidade. Quem não pode receber ou participar desses benefícios? Obviamente, quem participa de algum programa assistencial, que tem algum benefício, que esteja em gozo também de seguro-desemprego, não participa aqui desses pontos que a gente vem tratando. Então, gente, não perde o direito de receber o seguro-desemprego em eventual demissão futura. É importante a gente tratar isso aqui. Está previsto na MP de que você não perde, por exemplo, se... Primeiro eu vou falar, para explicar essa questão do seguro-desemprego, da estabilidade. Quando você faz a suspensão do contrato de trabalho, vamos supor que uma empresa suspendeu por 60 dias os seus contratos de trabalho, com algum funcionário ou com todos os funcionários, ok? O funcionário vai ter estabilidade durante esses 60 dias e durante mais 60 dias, o período equivalente da sua suspensão. Se for 30, ele tem estabilidade durante os 30 dias e mais 30 dias. Se o empregador não respeitar,
essa estabilidade, ele vai aqui, ter as penalidades que já estão previstas na própria MP, que é um pagamento de 70% do salário, 50% do salário, tem aqui detalhadamente na MP, é como se fossem algumas multas, pelo descumprimento aí da estabilidade ao servidor. Então, quando você faz parte do afastamento, da suspensão do trabalho, você, se vier a ser demitido depois desse período de estabilidade, você tem direito, continua a mesma coisa, ao seu seguro-desemprego, se assim você preencher os requisitos, correto? Contando o tempo de trabalho que já tinha, contando o tempo de trabalho que você começou na empresa, isso tudo vai valer posteriormente. Então, todos os trabalhadores estão aí enquadrados nesta questão. Não cumula com nenhum benefício, seguro-desemprego somente com a questão prevista no artigo 124 da Lei 8.213, parágrafo único, que é a questão da pensão por morte. Outra dúvida recorrente: se eu tiver mais de um contrato de trabalho, por exemplo, eu sou professor e trabalho em 2 empresas aqui no município de Itabaiana, eu consigo, posso fazer lá e cá, se um querer a suspensão do trabalho e o outro querer a redução, pode, está permitido. Quantos vínculos você tiver, você vai fazer de acordo com o seu empregador, obviamente respeitando o acordo individual, as faixas salariais, essa questão dos 4,8 milhões. Então é muito importante a gente fazer essas ressalvas e esses esclarecimentos. A parcela máxima do seguro-desemprego, eu já falei que é R$ 1.813. Esse é o maior problema, é um aperto. E aí onde está a discussão? Eu posso ter perda salarial por acordo individual de trabalho? Vai ser discutido depois nos tribunais. Por acordo coletivo, está ok, está tranquilo, está pacífico, mas através de acordo individual de trabalho, não. Durante a suspensão do contrato, o empregador pode complementar. Outra questão: se no caso das empresas com alto faturamento, elas são obrigadas a complementar, mas no caso das empresas menores, por exemplo, eu vou fazer uma redução de 70%, e o salário do meu empregado vai ficar muito pequeno e eu quero fazer uma complementação. Pode ser feita essa complementação, como se fosse um por fora. Ele não vai ter nenhum vínculo salarial, e sim indenizatório. Ou se eu faço a suspensão total, por exemplo, eu vou fazer a suspensão do contrato, o meu funcionário vai ter um prejuízo razoável no seu salário, principalmente para aqueles que ganham mais, uma faixa superior a R$ 2.500, R$ 3.000, e eu vou dar uma compensação a ele, vou dar R$500 mil por fora. Pode, depende do acordo. Então essa é a maior novidade da MP, o acordo individual nesse momento de coronavírus, ele vem para ser protagonista das relações de trabalho, se a gente pode assim determinar. Então, gente, a MP, como eu disse, resumindo de forma sucinta, ela vem regular 2 questões: suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias e redução da jornada de trabalho e também dos salários em 25%, 50%, 70% por até 90 dias. Diga-se de passagem que também tem um prazo de 90 dias a suspensão, a redução proporcional dos salários e da jornada de trabalho. Esses são os pontos principais dessa MP, sem embargo da gente querer extinguir toda a discussão aqui posta, mas a gente deu para abordar todos os pontos mais principais, como garantia provisória de emprego, sobre as negociações individuais e coletivas, a gente deu para abordar sobre as reduções proporcionais, sobre o acordo individual, sobre a suspensão, o prazo de suspensão do período de trabalho. Outra coisa, se você tiver suspensão do contrato de trabalho, o empregador não pode lhe chamar para nada, Então fique claro, se você não pode ser teletrabalho, não pode ser trabalho à disposição, banco de horas, aquilo que foi previsto na MP 927 não pode ser utilizado se você teve a suspensão do contrato de trabalho, ok? Esse é o último ponto que a gente tem que tratar. Então, achei satisfatório, a gente está aqui discutindo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entra em contato com as nossas redes sociais, entre em contato com as nossas formas de comunicação para que a gente possa dirigir a dúvida do cidadão. Então a gente está aqui fazendo um esforço, estudando toda a legislação para trazer para você o maior possível tipo de esclarecimento sobre esses assuntos,
tanto para que você possa, né, saber dos seus direitos, tanto para que você possa se defender em eventual negociação individual, tanto para o empregador também saber o que é que ele pode fazer nesse momento de crise. Trataremos também em outros vídeos sobre a renda mínima, projeto que já foi aprovado pelo Senado, já está tendo outro tramitado, né, e trataremos também sobre sempre a MP 927. Então, um abraço, espero que tenha sido satisfatório as explanações acerca dessa MP 936 e que a gente possa se encontrar em outros momentos. Vai estar disponível aí no nosso Instagram, vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível nas nossas redes sociais para você poder acessar assim que bem entender e dirimir as suas dúvidas. Qualquer coisa, manda no direct, manda no privado, que a gente vai estar tentando lhe auxiliar de alguma forma. Muito obrigado a todos vocês e obrigado pela paciência.